Irmãos, saúdo com alegria o Padre Sérgio Campos, saúdo os fráteres, também toda a equipe que contribui para esta celebração poder acontecer. Vocês, irmãos e irmãs aqui presentes nessa manhã, mas todos os que nos acompanham também através dos meios de comunicação já nominados no início desta celebração pelo nosso pároco. Irmãos e irmãs na fé, como já disse, nós estamos vivendo já o 5º domingo dessa alegria, do domingo da Páscoa, ou seja, da ressurreição de nosso Senhor. E a gente no ensino da teologia, da liturgia, a gente explica sempre que esses 50 dias entre a Páscoa e Pentecostes são como fosse um único dia que não tem ocaso, um único dia que não tem pôr do sol, né? Porque é um dia todo ele iluminado pela força, pela luz da ressurreição do Senhor. Aqui deve ter muitos descendentes de italianos, né? Eles dizem assim, que esses 50 dias são como un giorno senza tramonto, né? Um dia que não tem ocaso, que não tem pôr do sol. Assim é a alegria da ressurreição na vida dos cristãos. Mais do que isso, também a liturgia, ela se divide normalmente nesse tempo em 3 campos de reflexão. O primeiro é sempre o próprio Evangelho, em que Jesus se apresenta, e se apresenta como ressuscitado, ou seja, as aparições como ressuscitado, e ao mesmo tempo em que Jesus vai dando as linhas de pensamento daquilo que Ele quer para a igreja. Por isso, hoje o Evangelho é tão forte, né, tão bonito, em que ele fala claramente: eu sou a videira verdadeira, né? Trazendo para a reflexão da igreja um símbolo que vem desde o Antigo Testamento, quando o povo de Deus, né, pelo próprio Deus, era assim chamado de a minha vinha, a minha videira, vamos dizer assim, a minha vinha, que ele cuidava com todo o carinho. E nós somos, portanto, a vinha do Senhor, somos a videira do Senhor. Um outro elemento importante é que na primeira leitura nós vemos sempre os apóstolos agindo, pregando já a palavra de Deus. Naquela igreja primitiva, primeva, poderíamos dizer assim, em que o Evangelho causava, como até hoje, claro, causa um impacto grande na vida da gente. Um novo modo de pensar, um novo modo de agir. E por fim, a segunda leitura, que é sempre uma teologia já em anos de andamento da pregação da fé cristã, e as comunidades, né, os líderes, os teólogos já iam conseguindo esclarecer um pouco mais a fé. Por isso, na segunda leitura, João ensina que a nossa fé se manifesta através das obras de amor. Permanecendo unidos a Cristo, circulará também em nós a sua vida. Portanto, permanecer no Cristo, essa palavra forte do Evangelho, permanecer ligado a essa videira, ao tronco, é essencial para que a nossa fé seja uma fé de testemunho e que verdadeiramente consiga ser uma fé que ilumine a nossa vida, ilumine a nossa existência, até mesmo com mecanismos que muitas vezes a gente não percebe, mas que fazem com que a gente retome a força, retome muitas vezes princípios, grandes ideias, ou até mesmo aquela primeira opção nossa
pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece através do batismo. Vejam, essa figura de linguagem que Jesus usa, eu sou a videira verdadeira, traz uma série de reflexões interessantes. Poderíamos pensar assim: como estar ligado, o que faz com que a gente permaneça ligado a essa videira? Como fazer para poder assim produzir fruto? Há um detalhe que me parece tão interessante para os nossos dias, em que o próprio Cristo diz, o Pai, O Pai é aquele que poda para que nós produzamos mais frutos. Aquela videira que, sendo cuidada, ela tem que ser podada para que ela possa produzir mais frutos. Eu, Padre Sérgio Campos, na minha história, eu fui seminarista em Palmas, lá, aquela Palmas do Gelo, lá no interior, lá no sul do Paraná, sudoeste do Paraná. E nós tínhamos lá um grande pomar de macieiras. E eu lembro bem, quando chegava o mês de julho, início de agosto, aí, o padre nos orientava para a gente podar as macieiras, tirar manchas que tivessem, alguma doença, algum sinal de doença, podar e passar um remedinho, tirar aquelas manchas e passar um remédio. Para quê? Para que no mês de outubro, setembro, outubro, aquela planta pudesse explodir em folhas e frutos, sobretudo, Então sei bem o que é podar. Certamente o processo de poda não é um processo fácil, mas extremamente necessário. Vejam, também a igreja tantas vezes precisa ser podada, entendeu? Às vezes a gente quer deixar crescer por demais, as folhas, para impressionar, ou até mesmo os galhos para impressionar, e deixando de lado o necessário, o mais necessário, que é produzir frutos. Por isso, saber onde podar, o processo de poda, o tamanho dessa árvore, o que se pensa e tudo, para que ela possa produzir fruto. No que muitas vezes nós somos podados? Às vezes, acontece que a poda, ela acontece por causa das pessoas afastadas, por exemplo. Então, veja, às vezes nós temos pessoas afastadas com duras críticas às nossas comunidades, duras críticas à igreja. Então, se é assim, vamos ver o que é que nós precisamos melhorar a partir dessa poda que acontece. Ou mais ainda, as pessoas participantes, por motivos pessoais, também podem podar, cada um de vocês, as nossas famílias, assim por diante, pelas suas atitudes, pelo seu jeito de ser, significam também uma poda. Às vezes a poda acontece a partir de dirigentes, de pessoas, do padre, de repente do bispo. Olha quanto o Papa, Santo Padre, está podando a igreja, para produzir frutos. Essa semana mesmo eu vi ainda uma dessas reportagens rápidas, dizendo que o Santo Padre colocou leis mais duras nessa questão da economia, para salvar a igreja de um outro escândalo que tem acontecido por causa da economia. É preciso podar. E a gente não deve levar essas podas como castigo, como agora está tudo perdido, castigo de Deus, assim por diante, Não.
As podas são para que possamos produzir frutos. Mas, às vezes, os familiares nos podam, né? A gente de repente gostaria de fazer mais e mais, estar sempre presente em tudo, mas nós temos família, nós temos trabalho, né? Uma vez, eu não me esqueço, que havia um desses pais, né? Um menino bom, trabalhador, mas eu comecei a perceber que a família reclamava, né? Demais. Não abandonou, mas deixou de lado, inclusive, a assistência aos filhos, porque achava que tinha que estar pregando em todos os lugares, todas as noites. Eu disse, olha, infelizmente, mas vamos ter que fazer uma poda aí, né? Para você cumprir bem o teu dever de cristão dentro da família, né? Assim, o que é essencial? A condição é permanecer unido a Ele, gastar tempo com Ele. Nenhum trabalho mesmo pastoral justifica o abandono do encontro pessoal com Cristo na oração. Nenhum trabalho pastoral justifica isso. Jesus nos adverte: sem mim nada podeis fazer. Então, permanecer unido a Ele. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus tem essa característica, né? Ele nos joga essas ideias assim, para a gente remoer, refletir, rezar. Quem não lembra, por exemplo, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Mas rezemos sobre essa imagem, para a gente entender o que ela significa. Quem, por exemplo, não lembra da parábola do semeador, né? Mas não é simplesmente o semeador, é tudo aquilo que envolve o processo da igreja, o processo da evangelização. Quem de nós não recorda, por exemplo, Jesus no lava-pés? Olha que imagem que nos provoca e que faz a gente se sentir muitas vezes podado para ser verdadeiramente testemunho. E assim tantas outras, né, que Jesus utiliza no Evangelho para que nós inteligentemente possamos rezar, pensar, refletir e fazer com que isso apareça e transpareça na nossa comunidade de fé, na igreja.